como vão todos? Eu me chamo Daniela Rinte, eu trabalho já há 20 anos com audiovisual, na produção de materiais publicitários, na produção de cinema, na produção de festival, trabalho com campanha eleitoral, trabalhei em vários setores do audiovisual, né? Atualmente eu estou numa TV pública aqui do estado de Sergipe, né, que é o estado que eu nasci e que eu moro. E também desenvolvo trabalho como terapeuta integrativa. Estudo desde a adolescência, mas eu trabalho profissionalmente como terapeuta integrativa há 4 anos, né? E aí a gente já tem feito algumas trocas. Além de tudo, eu frequento uma casa, né, espiritualista, que é o Centro de Formação Águas de Aruanda. Desenvolvo um trabalho lá dentro. E o Sérgio Rossini, a gente já se conhece já há muitos anos, na época que eu trabalhava no Festival de Cinema daqui de Sergipe, Curta-se. Ficamos muito tempo sem ter contato, e aí, graças a esses novos caminhos que foram se abrindo e ampliando nas nossas vidas de cura, de transformação, de espiritualidade, a gente acabou se reencontrando a partir de um material que ele viu da casa que eu faço parte, que é o Centro de Formação Águas de Aruanda, né? E aí, agora nessa fase, ele me fez esse convite para fazer esse vídeo, para conversar com vocês sobre esse tema, sobre refletir a questão da cultura, né? A questão da cura, a cultura como instrumento de cura, né? A priori, pelo que eu entendi, seriam com pessoas que, inclusive, que trabalham com arte, música, artes plásticas e tudo mais, mas eu acho que está muito além disso. Eu conversei com ele e achei uma proposta bem interessante. Eu não queria, de forma alguma, ficar de fora, né? Até que é importante você estar conversando, passando para frente todas as suas experiências, principalmente no momento desse, que eu acho que sempre vai poder ajudar alguma pessoa. Bom, como foi nessa fase, né? Durante a pandemia, toda essa questão de cura, de transformação, de cultura, arte, espiritualidade. Bom, primeiro, eu acho, e para mim, particularmente, a pandemia foi transformadora. Eu só tenho que agradecer a todo esse processo, porque se eu já estava passando por um processo de autoconhecimento, de transformação, de dentro para fora, a pandemia trouxe uma expansão muito grande, porque muitas vezes o que a gente precisa para aumentar com força esse processo de transformação, de fato, é entrar dentro de nós. E a pandemia fez isso à força, né? Para quem não queria, e ampliou para quem já estava fazendo. Nós internalizamos profundamente com os processos de quarentena, e a partir daí muita coisa aconteceu aqui dentro, muita coisa, né? Não tenho dúvidas que se transformou num divisor de águas. Para mim, existe a Dani antes da quarentena, antes da pandemia, e a Dani agora pós-pandemia, que mudou muito. Profissionalmente, mexeu muito também, e eu pude executar um trabalho que eu acredito que ajudou muitas pessoas. Afinal de contas, a comunicação audiovisual, ele teve que se fazer presente nesse momento. Estivessem todos em casa para sustentar, né? Todo esse processo que mexeu muito com o consciente, mexeu muito com o nosso subconsciente. As pessoas entraram em processos muito profundos, depressões, coisas foram despertadas, coisas que já estavam aí foram ampliadas, e aí se fez necessário um trabalho forte, não só da parte terapêutica, como também da comunicação, para poder sustentar toda essa força. A espiritualidade teve que trabalhar,
né? Foi realmente, nos transformamos em soldados, trabalhadores de luz para poder estar sustentando toda essa força. Na parte da comunicação, na parte do audiovisual, eu tive uma experiência particular que eu achei engrandecedora, né? A TV pública que eu trabalho, ela faz parte da Fundação de Cultura e Arte, a PNP, que aqui desenvolve todos os projetos, tudo relacionado à cultura e arte no Estado. E durante a pandemia foi desenvolvido um edital justamente para ajudar todos os artistas que estavam passando por um processo, né, que tiveram que parar todas as suas atividades de apresentação, música, teatro, qualquer área, artes plásticas. Afinal de contas, esse espaço da pandemia realmente trouxe também uma problemática na questão financeira, para poder comer, sobreviver e tudo mais. Então surgiu o Reinvente-se, que veio justamente para ajudar todas essas pessoas a receber, fazer uma apresentação de forma online e receber um dinheiro para poder estar sobrevivendo. E aí nós desenvolvemos a ideia de, a partir do Reinvente-se, a gente desenvolveu um programa de TV, onde a gente estaria exibindo todas as apresentações, eles passavam primeiro no YouTube, no Instagram, de acordo com cada uma da proposta do artista, e depois iriam para a TV. Só que ainda veio um outro produto com esse, que foi o Reinvente Emocional, né? Foi onde nós desenvolvemos um programa chamado Reinvente Emocional, onde tivemos uma apresentadora. Com essa apresentadora, trabalhava junto um psicólogo convidado, e sempre tínhamos 1, 2, 3 artistas para poder conversar um pouco sobre todo esse processo, como é que estava sendo o choque inicial, né, de quando começou para tudo, porque as pessoas estavam sabendo, mas não esperavam que ia chegar dessa forma, com essa força. Quando de repente, né, cancela agenda, cancela evento, cancela tudo. Muita gente vive do dia a dia, do que vai entrando amanhã, do que vai entrando a cada dia. E aí as pessoas, né, foi aquele faltou chão para muita gente. Então o Reinvente Emocional, ele veio justamente como trazendo a forma da arte, né, que é o audiovisual, para poder não só era basicamente, era como se fosse um divã. As pessoas conversavam, o psicólogo ele fazia colocações em relação àquilo, um bate-papo muito gostoso, onde muita gente agradeceu de estar participando, como também a questão de estar compartilhando, né? Acho que isso, inclusive, era um dos principais pontos, era o compartilhar do que eu estou passando, né? Porque as pessoas viam, se identificavam e começavam a perceber que elas não estavam só, que tinham várias outras pessoas passando por aquele processo, e ouviam as orientações de autoconhecimento, de processos que poderiam ajudar. Então, eu percebo que fez uma grande diferença, sim. Foram 16 programas, eram exibidos semanalmente, com participação de todos os setores. Nós trouxemos cantores, artistas plásticos, fotógrafos, quadrilhas juninas, né, que é uma turma que realmente sofreu muito. A gente está falando do Nordeste, o estado de Sergipe tem uma cultura muito forte junina, com apresentações, todos os festivais e disputas que geram prêmios. Essas pessoas vivem o ano inteiro de ensaios e doam todo o seu tempo, dinheiro para fazer as roupas, para durante a época junina apresentar. Tem a questão do amor, mas tem a questão financeira também. Foi justamente nessa época, então também tiveram a participação de quadrilhas juninas, de eventos colaborativos, muitos eventos. Então, assim, nós podemos conversar um pouco de todas as áreas, né? Teatro, para poder entender e compartilhar com todos, sejam artistas ou não, como todos estavam passando por aquele processo. Cada um no seu individual, tinha um coletivo também, mas ninguém estava
imune a isso, né? Então, eu acredito que foi um trabalho muito bom e que ajudou muita gente. A mim, particularmente, ajudou muito. Ouvir tudo aquilo, foi muito forte. Eu fiz a direção e a produção do programa, né? Escolhi cautelosamente cada um dos participantes e mexia comigo a cada gravação, né? Como também abriu a possibilidade de como trabalhar de outra forma. Até então, a gente só trabalhava com gravações em loco, né? Marca estúdio, uma locação, e nós tivemos que nos readaptar, nos reinventar. No início foi complicado, agora já está tranquilo, já sei trabalhar tranquilamente, como fazer tudo à distância, cada um no seu canto. Eu gravava na minha casa, a apresentadora estava na casa dela, o psicólogo estava no espaço dele, todos os convidados estavam nos seus cantos, criamos uma cartilha onde a gente orientava todos eles como, né, qual equipamento, questão de usar um fone, detalhes, né? Afinal de contas, se era músico, a gente finalizava com música, então um mínimo de qualidade era necessário, claro que se readaptando a esse novo momento. Então, eu acredito que se falar dessa questão de cultura, arte, que traz a cura, que traz a transformação, eu acho que esse projeto foi um trabalho muito importante nesse quesito, sabe? Pois levou informação, mostrou para todo mundo que estávamos todos passando por isso, né? Trouxe para o lugar não só de entendimento disso, como também a empatia, muito importante, né? Muita gente que não tinha empatia começou a desenvolver empatia, olhar para o próximo, a cooperação. Então, eu acho que foi um trabalho bem bonito e que, sem dúvida nenhuma, deve ser citado nesse projeto, que é esse trabalho que nós fizemos, como, claro, os próprios processos de atendimento de terapia que aumentaram muito, mesmo que de forma online, e foi de muita importância. As pessoas estavam precisando muito, as pessoas mergulharam no autoconhecimento. Então, foi muito importante, né? E falando do reinvente emocional e a questão da importância da cultura como instrumento de reflexão, sem dúvida nenhuma, né? A cultura traz a expansão, né? A arte traz a expansão, nos leva para outros mundos, desperta muitas sensações, desperta muitos lugares ainda inabitados da nossa consciência, né? E ele se faz muito importante nesse processo de cura, porque talvez seja uma forma, talvez não, é uma forma de você acabar se conectando com a pessoa que às vezes ela nem sabia que tinha aquele caminho, né? Então, a música toca. Quem nunca ouviu uma música que se arrepiou inteiro? A música me toca muito, eu choro com música, eu me arrepio com música. E ela traz essa expansão. Eu utilizei muita música para mim, nos meus processos nesse momento de pandemia, né? As artes plásticas, o audiovisual, as imagens, né? Tudo toca e nos leva para um outro lugar, muitas vezes que não foi habitado ainda em nossas mentes e acaba despertando o processo de cura, né? Um outro entendimento, é um outro caminho a ser trilhado. Então, e nos tira um pouco do presente também, né? Quando a gente se conecta com a arte, seja lá qual for a forma, a gente sai um pouco daquela questão que a gente está passando. Muitas pessoas entraram em processos de medo, depressão, falta de esperança. E quando a gente se conecta com a arte, a gente abstrai disso tudo, né? Um filme, uma música, uma exposição virtual, tiveram várias. A pessoa abstrai, sai
aquele sistema de medo que está ali, embutido, a partir de todo o processo que está acontecendo no ambiente, né? Então, sem dúvida nenhuma, é muito importante, né? A rotina, né, mudou completamente, né? Minha rotina, a rotina de todo mundo mudou completamente durante a pandemia. Para alguns, a vida ficou mais calma, tranquila, entre aspas, né? Calma e tranquila porque não tinha aquele movimento, mas por ficar parado também causou vários danos que precisou ser trabalhado, psicológicos. Para mim, apesar de ter ficado muito tempo em casa, né? Foi necessário por conta da quarentena, mas as atividades aumentaram muito, eu não parava. Foi muito trabalho, né? Até primeiro por conta da parte da TV. A TV não para. Alguns dias eu tinha que estar lá presente e as gravações precisavam acontecer de forma remota, mas precisava acontecer. A readaptação, como eu já falei, para esse novo momento, trabalhar de forma online, no início foi assustador. A gente trabalhava horas, dias após dia, até entender e buscar esse formato, né? Afinal de contas, era algo novo para todo mundo. Comecei a trocar ideia com amigos que trabalham nessa área também, em outros estados, entender como é que estava sendo. Começamos a trocar figurinhas e crescer juntos, né? Hoje em dia, agradeço porque estamos com uma nova expertise, né? Aí de trabalhar à distância, dando novas possibilidades. As pessoas começaram a perceber que muita coisa dessas pode ser feita sem você sair de casa, sem você precisar viajar, né? Filmes foram feitos, programas, séries foram gravadas a partir desse novo formato. Então, assim, eu vejo isso algo muito grandioso, né? O audiovisual, ele tem orçamentos muito grandes. Quando você criou esse formato, você diminuiu. Não significa que vai morrer o outro lado, de forma alguma. Mas existem muitas propostas que podem ser trabalhadas dessa forma, né? E mexeu com todos. Quantos artistas aí nós vimos? Eu vi vários projetos de séries e de cinema, onde a pessoa recebia o seu kit em casa, câmera, luz, orientação à distância. A pessoa teve que colocar a mão na massa, entender um pouco do lugar do outro também, aquele profissional que não estava ali, né, fazendo aquilo que você sempre estava ali tranquilo, aguardando. Ou seja, nos tirou, né, do lugar de conforto e de, como é que se chama? Zona de conforto. Tirou da zona de conforto, e eu acho que isso é muito importante, sair da zona de conforto. A transformação pede isso. E quando a gente consegue sair da zona de conforto, envolvendo de uma forma muito mais suave, gostosa, trabalhando com cultura, com arte, então a coisa fica mais fluida, fica mais suave, né? Sem dúvida nenhuma. E a pandemia vai deixar esse legado para o futuro, né? Eu penso muito nisso, como é que vai ser a partir de agora, né? Como tudo mudou. E no futuro a gente contando, né? Sobre a pandemia, o antes e o depois, né? O divisor de águas. Muita coisa mudou. Então, fica aí, né? Essas novas formas, como tudo é possível. Primeiro momento, meu Deus, a gente não vai conseguir mais fazer mais nada. E eu estou falando isso bem focado na parte audiovisual, né? E aí foi quando a gente se acalmou, respirou, abriu a mente e viu que podia fazer muita coisa. E olha, eu acho que eu produzi mais do que se não estivesse em pandemia. Eu e uma equipe maravilhosa, pequena, mas lá da TV, nós produzimos muito durante essa fase, mas muito mesmo. Todos à distância, aprendemos a trabalhar dessa forma. E isso não deixa de ser um legado, né? Uma nova forma de se trabalhar. As readaptações, eu acho que isso é muito importante para o ser humano.
aprender a se readaptar, entender o que o universo está me apresentando naquele momento, o que está na minha frente, o que precisa ser feito e não criar resistências. Buscar qual é a melhor forma, né? Se eu tenho um garfo, uma faca para comer, eu vou comer com garfo ou faca. Se eu só tenho um garfo, eu vou aprender a trabalhar só com garfo. Se eu tenho só a colher, eu vou aprender. E se não tiver, eu vou aprender a comer com a mão. Ou seja, são as readaptações e estar aberto para elas. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Estar aberto para todas essas readaptações. Então, assim, acho que foi um momento muito decisivo para a minha vida. Eu espero que tenha trazido todas essas transformações e mudanças e trazido todos para esse outro lugar de entendimento de como tudo muda e como tudo pode acontecer a qualquer momento e que nós precisamos estar preparados para qualquer coisa, tá? E acho que é isso. Acho que essa é a minha contribuição para esse projeto. Acredito que o meu depoimento possa ajudar de alguma forma. Bom, para finalizar, poderia botar uma música, um poema, mostrar uma arte, tanta coisa eu poderia colocar, tanta coisa. Poderia colocar música de vários artistas daqui. Mas tem uma música que mexeu muito comigo quando eu ouvi ela no meio da pandemia, porque ela falava claramente disso tudo, dessa readaptação. Espero que Rossini não tenha nenhum problema para poder utilizar, porque ela é de um artista conhecido, né? É uma música de Lulu Santos e que ela fala claramente. Parece que foi feito para o momento da pandemia, para a gente entender, né? Foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem em ondas como mar. Se vê não é igual ao que a gente viu a luz. Tudo muda o tempo todo no mundo. Não adianta fugir, nem mentir pra si mesmo agora. Há tanta vida lá fora e aqui dentro sempre como uma onda no mar, como uma onda no mar, como uma onda no mar. E é isso, né, gente? É isso. A pandemia veio como uma onda e nada nunca mais será como já foi um dia. E é isso. Obrigada a todos.